Ele é sociólogo, pós-graduado em Sociologia e Política, foi secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, diretor de operações do SESI São Paulo e membro do Conselho de Governança do movimento Todos pela Educação. Na área científica, foi secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, o IBSA, e presidente do Conselho Administrativo da FINEP. Foi deputado estadual por 2 mandatos e autor de vários trabalhos publicados sobre educação pública. Arena Livre tem o prazer em receber César Calegari, secretário municipal de Educação de São Paulo, membro do Conselho Nacional de Educação e coordenador da Câmara Temática de Educação da região metropolitana de São Paulo. Vamos falar sobre o Plano Estadual de Educação, metas e propostas para melhoria da educação. Conosco nesta arena o deputado Carlos Neder, do PT, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura, e a deputada Sara Munhoz, do PCdoB. Muito bem-vinda, deputada, deputado. Muito bem-vindo a esta Casa de Leis, a esta TV Assembleia, mais uma vez. Um prazer recebê-lo aqui. Eu queria que o senhor falasse sobre o Plano Estadual de Educação, o que está sendo gestado nas prefeituras, em especial a Prefeitura de São Paulo, o senhor que está à frente da Secretaria de Educação, e como pode ser feita uma articulação para melhorar a educação no Estado. Lembramos que o Plano Nacional de Educação chegou em dezembro de 2010, levou 4 anos para ser aprovado. Já temos um plano nacional, uma diretriz. O que vai ser feito agora no plano estadual e das prefeituras? Muito bem-vindo. Bom, primeiro quero agradecer o convite, cumprimentar os deputados aqui. Tenho muita saudade da Assembleia Legislativa durante os 8 anos que fui deputado aqui, militando pela área da educação. Foi um período realmente muito rico para a minha vida, de boa formação, boa experiência, que ainda trago até hoje como riqueza, nas possibilidades que eu tenho de atuar pela área da educação. Mas o plano de educação do Estado de São Paulo, assim como os planos municipais, ele representa uma lei de máxima importância, principalmente porque trata principalmente da educação pública, mas não só a educação pública, e ele estabelece diretrizes, metas, obrigações, responsabilidades para todos os agentes educacionais que trabalham diretamente com a área da educação, portanto os governos, mas também as instituições não governamentais, privadas, algumas delas, porque, enfim, a educação é um todo, indissociável, que precisa ser muito bem organizado para que possa evoluir. A aprovação do Plano Nacional da Educação é um marco no Brasil. Ele, depois de muito debate, foi aprovado na metade desse ano, sancionado pela Presidenta da República, e algumas coisas, inclusive, precisam ser regulamentadas. Agora, um ponto da maior importância no Plano Nacional da Educação, que tem a ver com os planos estaduais e planos municipais, é a questão do financiamento da educação. Lembrando que esta questão do financiamento, ela foi um debate super acirrado, no âmbito nacional. Foi por conta desse tema do financiamento que houve até um atraso em relação à própria aprovação do Plano Nacional, e isso vai voltar agora em relação aos planos estaduais e municipais. Nós todos sabemos que no Plano Nacional da Educação, que tem caráter decenal, ele estabelece uma obrigação do país investir pelo menos 10% do produto interno bruto em educação. Dobrar o que se faz hoje, em termos de investimento. Praticamente dobrar o que se faz hoje. Então, é uma coisa necessária. Educação é talvez o mais importante de todos os investimentos que um país possa fazer no presente e no seu futuro. E eu reconheço que é um ato de extrema coragem, que enfim, a sociedade brasileira e o próprio governo brasileiro tenham sancionado uma lei que estabelece, portanto, um esforço que precisa ser realizado, que é o esforço de investir na melhoria e na ampliação da qualidade da qualidade da educação em todos os níveis. Bom, com uma novidade também, não é só 10% do PIB, o governo federal se auto-obriga, no sentido de vincular parcela significativa do petróleo, são os royalties de petróleo, parcela do petróleo que já começaram, principalmente do petróleo do pré-sal, que já começaram a ser destinados para a educação pública brasileira a partir do Ministério da Educação.
Bem, a interrogação que ainda fica é como esses recursos serão, primeiro, reunidos, e os recursos a mais na educação, e como eles serão depois repartidos. E essa dúvida ela persiste ainda. Os estados e municípios, né, têm a obrigação mínima constitucional de aplicar pelo menos 25% dos seus impostos próprios e compartilhados na manutenção e desenvolvimento do ensino. No caso do Estado de São Paulo, esse percentual vai para 30%, que envolve inclusive as universidades. E as universidades têm os 9,57% que sustenta a USP, a Unesp e a Unicamp, ainda por cima recursos para a FAPESP aqui no Estado 1%. de São Paulo. Enfim, é um complexo de obrigações de fazer. Isso terá que ser mais. Quanto mais? Não sabemos. Qual é a parcela proveniente da União que vai, de alguma forma, irrigar os sistemas educacionais públicos, como é o caso do Estado de São Paulo e os municípios do Estado de São Paulo? Não sabemos ainda. Então, um tema muito importante em relação aos objetivos e metas e condições para cumprir objetivos e metas educacionais é definir com clareza quais são os recursos que vão dar base ao alcance desses objetivos e metas. Isso ainda estamos para definir. O quanto mais eu passo para o deputado Carlos Neder, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura, lembrando que os deputados desta Casa de Leis vão se debruçar sobre a proposta orçamentária que está estimada em 204 bilhões para ser executada em 2015. Deputado. Bom, inicialmente quero cumprimentar o secretário César Calegari, é uma satisfação tê-lo aqui novamente na Assembleia. Já esteve por 2 mandatos, vem fazendo um excelente trabalho à frente da Secretaria de Educação do município, do governo do prefeito Fernando Haddad. Cumprimentar a nossa colega Sara Munhoz, deputada estadual. E eu gostaria de ressaltar aqui a maneira como o Plano Nacional de Educação foi construído. De forma participativa, envolvendo os estados, os municípios, em conferências e estabelecendo agora o prazo de 1 ano para que os estados e municípios elaborem os seus respectivos planos de educação. Me chama a atenção o fato de que alguns municípios tentaram elaborar os seus planos de educação sem que houvesse o plano estadual já em andamento ou, se possível, já aprovado. E eu sei que no município de São Paulo foi feito um trabalho na gestão anterior, no sentido de produzir um plano municipal de educação que foi encaminhado à Câmara Municipal de São Paulo. Entretanto, nós temos a expectativa na Assembleia Legislativa de São Paulo de uma participação efetiva dos deputados, não apenas no momento da votação do Plano Estadual de Educação, mas nós gostaríamos de participar no processo que antecede o envio do projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Então, nós conversamos com o secretário Herman, de Estado da Educação, pedindo a ele que na consulta pública que será feita até meados do ano que vem, a Assembleia Legislativa gostaria de ter uma participação efetiva nos meses de março ou abril, discutindo já as diretrizes. E eu me pergunto como foi possível encaminhar um projeto de lei para a Câmara de São Paulo sem que houvesse esse debate já mais consolidado no âmbito estadual. E se o senhor acha que é razoável manter um projeto com essas características na Câmara Municipal de São Paulo, na medida em que nós não conseguimos ainda avançar na elaboração do projeto em âmbito estadual, sobretudo olhando para as 20 metas definidas em âmbito nacional e que não temos o correspondente ainda no estado de São Paulo. Bem, de fato, na Câmara Municipal de São Paulo tramita um projeto de lei que foi encaminhado, se não me engano, no ano de 2012. E um projeto de lei que, enfim, nós inclusive incentivamos, né, que os debates relacionados a esse projeto de lei tivessem continuidade enquanto tramitava o Plano Nacional de Educação. O mais importante, né, que nós temos conversado, dialogando com vereadores aqui da capital, e não só com os vereadores da capital, mas também com os municípios da região metropolitana, é que talvez seja uma das mais importantes leis, né, que o Poder Legislativo, claro, junto com o Poder Executivo, devem aprovar, porque ele estabelece objetivos e metas que superam o período governamental, né, os mandatos governamentais. Então, é uma lei para a sociedade, é uma lei para o Estado de São Paulo, como será o Plano Estadual de Educação, e uma lei para a cidade de São Paulo, quando será o Plano Municipal. Agora, nós não estamos sós, né?
Veja, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos um compartilhamento enorme, né, e muito grande a respeito do ensino fundamental. O Estado tem mais alunos de ensino fundamental no município de São Paulo do que o próprio município, que tem uma das maiores redes do Brasil, né, mais de 1 milhão de alunos. E no caso do ensino fundamental, aproximadamente 470 mil alunos é o tamanho da nossa rede. Não tem nenhum cabimento fazer um plano de educação para a cidade de São Paulo sem uma profunda ligação entre as responsabilidades, capacidade de fazer do governo do Estado no território do nosso município e ligado exatamente às condições municipais. E mais, não é só governos, né? Tem outras instituições que não são propriamente governamentais que devem concorrer para a elaboração desse plano. O Estado de São Paulo tem as universidades, né? E boa parte das universidades tem base aqui em São Paulo. A Unesp mesmo, que é uma instituição interiorana, mas tem a sua própria reitoria, fica na cidade de São Paulo, além, claro, da própria USP. Muito importante. As instituições de ensino superior não públicas, elas são as principais formadoras de professores. Como é que nós vamos falar de plano de educação estadual ou dos municípios sem olhar exatamente para as agências formadoras de professores, que são as instituições não governamentais ou até privadas? E aí Sim. vai o SESI, o SENAI, o SESC, o SENAC, quer dizer, que são instituições grandes, importantes no estado de São Paulo, como é que vão participar? E quais são os planos relacionados aos profissionais da educação? Porque se todos nós sabemos que a educação tem vários fatores que a sustentam, nada é mais importante do que os profissionais da educação, particularmente os professores. As redes de educação compartilham professores. Na cidade de São Paulo, nós temos pelo menos 10 mil professores que são, ao mesmo tempo, professores da rede estadual e da rede municipal. 10 mil? 10 mil professores. Isso quando não Quer dizer, estão na privada. Nós temos que estabelecer políticas que sejam integradas. Isso, Estado e município de São Paulo. Agora, o próprio município de São Paulo, na região metropolitana, compartilha profissionais com Guarulhos, com São Bernardo do Campo, todos os municípios. Então, é muito importante que esse processo de planejamento, professor Carlos Neder, ele seja integrado. Nós, recentemente, nos aproximamos no diálogo com a Secretaria Estadual da Educação e com o próprio Ministério da Educação. Nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, coordenado para que haja pelo menos um alinhamento básico, né? Agora, vamos verificar, agora nesses próximos dias, a Câmara Municipal vai apresentar aí uma nova proposta e eu tenho a impressão que em cima dela, né, vamos verificar como é que pode ser atualizada uma proposta para Plano Municipal de Educação na cidade de São Paulo. Deputada Sara Munhoz, muito bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com ambos. Muito obrigada pelo convite. Professor César, olhando a educação como mãe, estou olhando como mãe. O município de São Paulo, ele hoje tem como atributo a educação fundamental, certo? E na educação fundamental nós estamos falando de 8 anos obrigatórios e ainda o sistema de creche, que tem aí de 2 a 6 anos para completar isso. Com tudo que o senhor colocou, tem alguns dados que me assustam. Como será feita essa tarefa hercúlea, em função de quê? 130 mil crianças aguardam vaga em creche. O município de São Paulo tem um dos piores índices de avaliação da educação básica. O Plano Nacional estabelece 20 metas. Dentro dessas 20 metas, todas terão que ser cumpridas no nível municipal, mas aqui com características muito ímpares dentro do próprio município, dentro da própria criação, da criação do processo em si. E fora essas questões, a mãe, a criança na creche, os 8 anos de formação, nós estamos ainda com professores extremamente defasados, uma qualidade de ensino precária, quando colocada no mercado de trabalho, uma incompatibilidade entre o que se propõe e o que está colocado, que é fazer desse indivíduo um cidadão, transformá-lo em condições mínimas para o mercado de trabalho e para que ele possa ter um exercício suficiente necessário para a sua sobrevida. E aí o senhor está trabalhando num plano municipal que tem como fundamento
coisas que estão por vir. Um plano nacional determinado e financiamento do pré-sal e etc., que ainda ninguém sabe como se reparte, como isso chega. É porque o petróleo ainda vem. está lá embaixo, né? Estão tirando 500 mil barris por dia atualmente. Muito lá embaixo, né? Com uma dificuldade muito grande. Então, assim, o senhor tem parentesco com Hércules, vai reencarnar, como é que vai ser essa história? Porque é uma situação muito complicada. Não, eu agradeço a pergunta e a boa provocação. Né? Mas eu acho que o Brasil tem alguns tesouros na área da educação e que eles não estão lá embaixo, estão vivos, estão à tona e um desses tesouros é exatamente o professorado brasileiro e os educadores em geral. Né? Apesar das enormes dificuldades que ainda vivem esses profissionais da educação, mas que estão melhorando. Né? A perspectiva de ser professor no Brasil, ela está... Nós estamos ainda com algum registro de um período passado, mas isso está mudando. Ser professor hoje no Brasil vai começar a representar, e já começa a representar, uma boa opção de vida e de trabalho para essa juventude. Porque ser professor significa se aposentar mais cedo, porque é das poucas profissões que tem uma aposentadoria especial, garantido no seu processo de formação, a formação continuada na sua carreira. O professor tem um plano de carreira obrigatório definido em lei, e isso é muito importante. Quais são as profissões que têm plano de carreira obrigatoriamente, inclusive que prevê períodos do seu trabalho como períodos para dedicação para a sua própria formação? Uma série de questões importantes, e os salários também têm melhorado no Brasil. Sim, tem melhorado. Não quer dizer que são salários altos, mas tem melhorado graças a coisas que o Brasil construiu nos últimos anos, que são muito importantes, entre eles o sistema de financiamento no Brasil. O Brasil tem hoje um sistema de financiamento da educação básica que é único no mundo, o que permite que gestores educacionais, prefeitos municipais, secretários de educação de Estado possam olhar para o futuro com consistência, sabe quanto vão ter de recursos para fazer investimentos que são investimentos de longo prazo. Agora, tudo aquilo que a deputada lembrou, tendo em vista o município de São Paulo, são coisas reais. O município de São Paulo tem um potencial de qualidade e cobertura da educação maior do que está apresentando. Né? Dentro dos municípios da região metropolitana, o município, até há pouco tempo atrás, estava em 35º lugar entre os 39 municípios da região metropolitana. E nós estamos fazendo um esforço aí sim, de Hércules, mas com todos, para poder modificar isso, desde que quando nós fomos convidados pelo prefeito Fernando Haddad para buscar, em conjunto com a rede, uma alteração no padrão educacional aqui. E nós estamos fazendo isso. Né? Nós temos hoje aqui 3 ciclos, um deles é o ciclo de alfabetização, destinado a garantir que todas as crianças, sem exceção, sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Na idade certa. Né? Na idade certa. Isso é um programa que o Brasil, eu ajudei a fazer isso quando estava no Ministério da Educação, mas da maior importância, porque se uma criança não é alfabetizada no momento adequado, ela vai carregar déficits educacionais para o resto da sua vida. E mesmo na condição de trabalhador, de exercício da cidadania, sempre estará um pouco amarrado, porque não conseguiu desenvolver. Nós temos aqui na cidade de São Paulo uma posição corajosa. Nós estamos acabando com a aprovação automática na cidade de São Paulo. Isso foi um pecado contra a educação na medida em que ela foi transformada em, a boa ideia da progressão continuada, ela acabou se transformando em aprovação automática, que de alguma forma desresponsabilizou alunos, famílias e frequentemente até educadores em relação à necessidade de formação adequada e consistente dos seus estudantes. Então nós estamos mudando isso, né? A partir desse ano de 2014, os meninos da rede pública de ensino fundamental da capital de São Paulo precisam estudar para passar, precisam saber para ir para frente. É claro que nós não queremos fazer máquina de reprovação. Agora, em relação à questão de vagas em creche, né, só para atualizar, vai chegando no final do ano, né, nós sempre temos uma fila que vai ficando cada vez maior. Né? Ela vai alcançar, no final de 2014, aproximadamente, talvez 180 mil crianças na fila de espera, mas quando chegar agora no começo do ano, que as matrículas são feitas, nós chegaremos, por exemplo, a uma fila de espera em torno de 90 mil. Agora, a Prefeitura está fazendo o maior plano de obras educacionais da história de São Paulo, são 243 creches, e do ano passado para cá nós já criamos 27 mil novas vagas em creche, novas vagas.
né, não apenas entregando novas creches, mas ampliando também os convênios. Então, eu quero dizer o seguinte, claro que educação depende de vontade política, aí tem essa história da vontade de Hércules, que ainda bem que no caso da cidade de São Paulo nós temos um ex-ministro da Educação como prefeito da cidade, que é um apoio extraordinário para essa área. Mas isso nós encontramos também em muitas outras cidades, né? Porque, como o deputado Carlos Hermes estava lembrando, o próprio Plano Nacional de Educação e planos de educação que já estão sendo discutidos têm contado hoje no Brasil com uma intensa participação de educadores, de pessoas que têm compromisso com essa área e, portanto, não se trata de uma obra de um, né? Será sempre uma obra de várias pessoas que, postos os planos em funcionamento, serão sustentados por todos também. Deputado Carlos Neder, sua pergunta. Lembrando, temos 4 minutos, 2 minutos. A sociedade almeja uma escola democrática, uma gestão democrática. Conversando com o secretário estadual de Educação, ele ressaltou a existência de um Fórum Estadual de Educação que hoje em São Paulo congrega 67 entidades sindicais, movimentos, setores da sociedade preocupados com o tema da educação. O senhor acha viável nós termos no município de São Paulo um fórum similar, no sentido de fazer com que o debate sobre o Plano Municipal de Educação e também a questão da educação na região metropolitana se faça com uma participação mais permanente dessas entidades? Acho que sim, nós criamos o ano passado esse fórum aqui para o município de São Paulo, né? Isso foi criado, ele já existe, é composto por várias entidades representativas de trabalhadores de educação, de entidades ligadas à área da educação, enfim. Ele é bastante representativo e uma das suas funções é acompanhar não apenas a elaboração, mas também depois o desenvolvimento do Plano Municipal de Educação. Temos também por iniciativa nossa, fizemos no ano passado a criação da Câmara Temática de Educação e reunindo todos os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo e com participação também do governo estadual. Tudo isso para alinhar políticas educacionais que, como eu estava lembrando, né, elas não podem, todos dependemos uns dos outros para poder fazer com que a educação de fato avance, né? Para fechar esse bloco, temos ainda 2 minutos, só lembrando, é muito desigual a educação na região metropolitana. Eu lembro, o senhor é secretário de Educação de uma cidade com 10 milhões de habitantes, 1.500 quilômetros quadrados. Também foi secretário de Taboão da Serra. Foi. Taboão da Serra, 244 mil habitantes, 20 quilômetros quadrados. É muito desigual a educação nas cidades, que o tamanho, o porte, a riqueza, isso faz muita diferença? Não são muito desiguais, né? Na região metropolitana há muitas convergências, né, independente do tamanho da cidade, mas as redes públicas guardam muita semelhança. Sim. Até porque no caso dos municípios, a nossa prioridade é sempre atender a educação infantil e o ensino fundamental. Ao Estado, né, que compete o ensino médio, que talvez seja um dos maiores desafios da educação brasileira e estadual também, melhorar muito o ensino médio. Então, há muita possibilidade de cooperação, né, pela semelhança dos problemas e também a semelhança das soluções. A ideia de criação dessas câmaras temáticas, né, por região, como é o caso aqui de São Paulo, permite a troca de experiências e isso faz com que acelere as nossas respostas aos desafios educacionais. No próximo bloco, vamos falar mais do Plano Estadual de Educação com o secretário municipal de Educação de São Paulo, César Calegari. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com César Calegari, que é secretário municipal da Educação de São Paulo, discutindo o Plano Estadual de Educação. A sua pergunta, deputada Sara Munhoz. O senhor colocou assim, muito gentilmente, docilmente, que ser professor é uma carreira de futuro. Eu, professora há 35 anos. Porque queria, porque gostava, porque sempre achei fundamental fazer esse papel e era algo que me dava muito prazer enquanto professora. Só que, primeiro, eu não recebia tão bem quanto eu gostaria. Primeira coisa. A segunda coisa é que eu vivo em constante capacitação. Eu sou... o professor, ele nunca é um profissional formado. Óbvio que outras carreiras também não o são. Mas o professor, principalmente, ele é sempre um profissional em formação.
Então, a primeira coisa, como o senhor pretende trabalhar para que esse profissional que está em formação constante se mantenha dentro do município com um salário adequado e com uma perspectiva de carreira realmente dentro do município, para que nós tenhamos uma melhora desse nosso índice de desenvolvimento de educação básica? Bem, em primeiro lugar, no município de São Paulo, a carreira é uma das melhores, se não a melhor do Brasil. E foi fruto de conquista, de muita luta dos próprios professores, né, desses avanços que aconteceram, né? Isso continua, inclusive, a acontecer e vai continuar a acontecer. Melhoria das condições de trabalho. Nas cidades é cada vez mais penoso ser professor, porque, primeiro, que as famílias vão começando a colocar sobre os ombros da escola muitos dos problemas que são dela. São né? responsabilidade da família. Então, esse é um problema, nós temos que ter um chamamento cada vez maior para as famílias assumirem a responsabilidade junto com as escolas, né, para a educação dos filhos. Mas voltando à questão de São Paulo, né, é claro que dentro dos esforços que as administrações podem fazer, sempre melhorar a remuneração. Isso é importante para o país inteiro. Quer dizer, se a profissão de professor, de educadores de uma maneira geral, ela é estratégica no Brasil, a remuneração e condições de trabalho devem ser condizentes, né, a essa postura de uma função típica de Estado, né, que os professores têm. Agora, isso está melhorando no Brasil, né? O Brasil agora tem um piso salarial do magistério que não tinha e é definido por lei, né? Em muitas cidades, por exemplo, no estado de São Paulo, eu não sei se tem uma cidade sequer que faz o pagamento do piso, né? Todas estão a mais. A cidade de São Paulo é acima do piso. Na cidade de São Paulo, o piso salarial de um professor que recém-formado e que entra na nossa rede é de R$3 mil, que não é nenhuma Brastemp, como se fala, né? Mas não é um piso baixo relativamente a outras cidades, às vezes da própria região. Então, eu quero dizer que tudo isso vai melhorando. Quer dizer, há um conjunto de outros incentivos que são fundamentais. A carreira em geral, mas também incentivos formativos. Na cidade de São Paulo, nós constituímos já 32 polos da Universidade Aberta do Brasil que estão em funcionamento. O que são esses polos? As melhores universidades públicas brasileiras a serviço da formação de professores, inclusive com mestrados profissionais, além de para vários programas de pós-graduação. Isso é novidade. E é isso que o professor muitas vezes quer. Não é só fazer uma formação como se fosse uma pena a cumprir para ter uma progressão funcional. É uma formação que lhe satisfaça, que dê condição de lhe trazer sempre uma novidade para a sala de aula e para os seus alunos, que compreenda as mudanças que o mundo está vivendo e vai continuar a viver. Então, investir na formação com qualidade, numa carreira cada vez melhor, isso é muito importante, e, claro, na remuneração que seja condigna. Um dos grandes pontos do Plano Nacional da Educação é que o professor, a professora, o educador em geral, não poderão receber menos do que profissionais com o mesmo tipo de formação. Isso é uma ousadia, né, necessária para o Brasil. Então, além do piso, né, o Plano Nacional prevê, e claro que nós haveremos de replicar no âmbito dos estados e municípios, é o caso do estado de São Paulo e o seu plano, município da capital e os outros municípios, é esse mesmo padrão. Quer dizer, nós não podemos remunerar professores a menor do que recebem o salário médio de outros profissionais com o mesmo tipo de formação. Secretário, como é que o gestor está lidando com o chamado bônus demográfico? Estamos fechando maternidades no Brasil, alguns hospitais desativando maternidades. Segundo o SUS, foram mais de 3 mil leitos desativados até 2013. Estão nascendo menos crianças. Como que a escola se organiza sabendo que lá na frente eu vou precisar menos de sala de aula, menos professor? Como é que é isso? Bom, isso está se refletindo já em praticamente toda a parte no Brasil no que diz respeito ao ensino fundamental. A cada ano nós temos tido menos crianças no ensino fundamental, que é uma educação obrigatória. A partir do ano de 2016, também por regra brasileira, a partir dos 4 anos de idade até os 17 anos também será a educação obrigatória. Agora, o nosso problema é que, como a educação infantil, sobretudo na modalidade creche, ela é uma coisa nova no Brasil, né? Ela vem desde a LDB de 1996, há uma demanda reprimida enorme. Então, nós temos ainda que construir muitas escolas e contratar muitos professores.
Agora, objetivamente, o bônus demográfico, né, uma relativa diminuição da demanda pela educação básica, representará a possibilidade de nós investirmos mais numa educação integral, ou pelo menos uma educação de tempo integral, caminhando para uma educação integral. Então, aquelas escolas que antigamente funcionavam em 3, 4 horas, né, agora poderão funcionar em 7, 8 horas, que é um grande objetivo, inclusive do Plano Nacional da Educação, replicável nos planos estaduais, de avançar na ideia da educação em tempo integral para a educação integral. Então, é uma vantagem relativa que o Brasil tem, essa diminuição relativa de demanda, né? Sim. Deputado Carlos Neder. Nós sabemos que existem sistemas de ensino, são múltiplos e diferenciados, dadas as características do país, né? O senhor é otimista em relação à ideia de nós termos um sistema nacional de educação com premissas que sejam comuns às unidades federadas, aos municípios? E qual seria, então, o projeto político-pedagógico que orientaria esse Sistema Nacional de Educação? Bom, essa pergunta ela é absolutamente central, né? Inclusive a Conferência Nacional da Educação está tratando disso, quer dizer, a construção da base nacional comum. Eu acredito que de todas as providências que nós temos que tomar na educação, talvez nenhuma seja mais importante do que essa. O Brasil tem que ter a coragem de enunciar quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e dos jovens em cada uma das suas etapas. Isso tem que ser enunciado. Não há direito que não se enuncie. Se não se enuncia, um direito não é direito, né? Você tem que dizer, olha, é isso. Liberdade, que está nos primeiros palavras da Constituição brasileira, depois tem inúmeros artigos, incisos, leis complementares que diz o que é liberdade. Então, educação de qualidade, o que é? Quais são os direitos de uma criança que está no interior do Piauí, ou que mora num bairro da cidade de São Paulo, ou em algum município do interior? Quais são os seus direitos? Isso tem que ser enunciado. Frequentemente tem setores da sociedade brasileira que se opõem a isso, né? Mas eu acho que não tem que se opor nada. Quer dizer, o fato das crianças e jovens terem condições diferenciadas de vida, de cultura, de condições familiares, isso não pode nos eximir da responsabilidade de dizer. Nós demos um passo enorme no Brasil a partir do ano de 2012, quando, a partir de um pacto nacional, nós estabelecemos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Foi a primeira e é a primeira grande experiência em relação a uma base nacional comum. Porque sim, há uma base nacional comum em relação ao ciclo de alfabetização, estabelecendo com clareza o que uma criança, primeiro, o que é ser alfabetizado e o que a criança no primeiro, no segundo e terceiro ano precisam ter, né, em termos de competências, habilidades e, sobretudo, conhecimentos para poder estar alfabetizada na idade certa. Agora, isso precisará se dar também em relação a todo o ensino fundamental, à educação infantil e o grande desafio do ensino médio. Eu acho, deputado Carlos, que esse talvez seja o maior de todos os nossos desafios, porque isso envolve algum grau de consenso na sociedade e algum grau de coragem, né, dos governantes e do Brasil, da sociedade brasileira, de fazer isso. Isso é urgente, né? A fixação de uma base nacional comum como direito de aprendizagem e desenvolvimento. Deputada Sara? É interessante o senhor colocar a questão de ter coragem para um plano nacional, que é principalmente um projeto pedagógico. E dentro desse projeto pedagógico, hoje eu vejo que existem algumas questões que vão além da própria escola e a própria alfabetização e ampliada na questão da educação, que são os problemas sociais que estão à margem da escola ou dentro da escola. Exato. À margem da escola, as crianças que não estão matriculadas por N questões, desde fome até desconstrução familiar ou até social. Essa é a primeira questão. E a segunda, que a cada dia nós estamos vendo mais precocemente, é a questão da violência e de drogas com crianças entre 7, 8 e 9 anos. Como combater isso e onde buscar recursos e como fazer essa sinergia entre sociedade e educação? Como o senhor pensa isso? Óbvio, não estou esperando uma palavrinha mágica, mas assim, como o senhor pensa isso? Porque é uma preocupação, e o senhor há de convir comigo, que nós aqui, como deputados e pessoas que estamos
debatendo esse assunto, nós temos essa preocupação também social. Mas, olha, essa questão é central, né? A gente volta a repetir, a escola não pode tudo, embora ela esteja, no fundo, condicionada a todos os problemas da sociedade. A questão da violência não é que está só além dos muros da escola, está dentro da escola também. As questões da droga, isso é muito grave. E não tem mesmo nenhuma saída mágica. Em São Paulo, nós constituímos os núcleos de apoio à aprendizagem, composto por psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos e assistentes sociais, além de pessoal próprio da educação, para dar a orientação para as unidades educacionais em relação a uma série de conflitos e problemas que interferem na questão da aprendizagem que as escolas às vezes não conseguem dar conta. Isso é um passo importante. E há outras experiências bem-sucedidas nesse apoio. Agora, o que eu vejo de talvez a solução mais importante, ela é sistêmica, é fazer um chamamento para valer para as famílias participarem da atividade escolar dos seus filhos. Eu não sei por que momento, né, e por que circunstâncias muitas famílias se desincumbem, achando que levar o seu filho para a escola ou fazer com que ele frequente as aulas basta, né, que ele já está assegurado. Isso não é verdade. As escolas boas, todas as escolas boas públicas são escolas onde há uma participação efetiva das famílias. Se elas estão próximas, muitos desses problemas envolvendo violência, drogas, bullying e tantas outras questões que interferem no ambiente escolar, esses problemas são pelo menos mitigados, são diminuídos, porque há um compartilhamento entre essas duas instituições educacionais. A família, que é a principal, e a escola, que é muito importante. Mas e a criança institucionalizada, como fica? Porque daí eu não tenho o papel da família. Bom, esse grupo já está quase se uma preparando? delegação para o poder público. Não, né? então, mas esse grupo, porque é uma notícia fantástica para a população, a disponibilização desses profissionais para ajudá-los, né? E as instituições também estarão preparadas, esses profissionais também estarão preparados para atender ou a própria instituição ou a criança que está institucionalizada, porque as crianças que estão em casas de apoio, em abandono, em Fundação Casa, por exemplo? Fundação Casa é um dos assuntos, mas, por exemplo, eu tenho crianças que estão sob ordem judicial em alguns outros locais que não estão em Fundação Casa, que a prefeitura não pode assumir, o Estado não assume, essa criança se abandona. E quando ela sai dali, ela é um cidadão, entre aspas. E ela não teve essa oportunidade. Existe algum pensamento nesse sentido para ajudar? Sim, no sentido que nós temos o dever de articular as várias instâncias governamentais que precisam atuar de uma forma, de fato, coordenada. Perfeito. A área de assistência social, a área da saúde, né? A área de direitos humanos, quer dizer, todas essas secretarias que existem em muitos municípios, elas precisam estar articuladas. Por exemplo, esse núcleo de apoio à aprendizagem ele não tem uma função clínica, né? É de orientação para a escola, para ajudar a escola, inclusive, a fazer bons diagnósticos e fazer encaminhamentos adequados para que certos atendimentos específicos sejam feitos por profissionais específicos fora da área da educação. Mas essa integração, a senhora lembra bem, é muito importante para que a gente não deixe ninguém de fora, né? A inclusão tem que ser para valer. O senhor tem um percentual dos pais que participam efetivamente do dia a dia das escolas? Como é que eles participam? Só vão à reunião de pais e mestres? Ou estão distanciados da educação, não tomam partido, não ditam políticas, não dialogam com a escola? Isso é importante que a gente falasse sobre essa participação e como ela efetivamente se realiza. Bom, a escola ainda é um ambiente relativamente assustador para muitas famílias, né? Até porque muitas dessas famílias nem tiveram a oportunidade de ter um percurso escolar, né, mais adequado. Mas a escola tem que trabalhar para desmistificar, né, e permitir que a família coloque as suas dúvidas e ajude a escola a estabelecer respostas. Quando você lembrou, né, que eu fui secretário de Educação em Taboão da Serra, nós fizemos um programa da maior importância, o programa de interação família-escola. As professoras e professores de Taboão da Serra passaram a visitar sistematicamente as famílias dos seus alunos, de todos os seus alunos, não é só do aluno que está com algum problema ocasionalmente. Isso mudou a cidade. Veja porque a cidade de Taboão da Serra, que experimentava um dos piores índices educacionais do estado de São Paulo, hoje está num dos maiores índices educacionais, que ela acabou se empoderando como cidade, não é o governo, a cidade mesmo, as famílias como cidade educadora.
Então, essa interação eu acredito muito, quer dizer, a formação de novos valores a partir do ambiente educacional são fundamentais. Na cidade de São Paulo hoje, os alunos do ensino fundamental só concluem o ensino fundamental se apresentarem um trabalho colaborativo de autoria. Isso é uma novidade no Brasil, porque nós estamos falando com isso protagonismo juvenil, nós estamos com isso tentando solidificar valores que são fundamentais nessa etapa da vida desses jovens, que é a solidariedade, a capacidade deles compreenderem que as pessoas são diferentes, os seus colegas são diferentes deles, e respeitar essas diferenças, mas trabalhar com essas diferenças também. Então, isso é uma novidade, né? Em 2014, tem 61 mil estudantes do ensino fundamental que só estão concluindo o seu curso por realizarem um trabalho colaborativo de autoria, que nas faculdades chama-se TCC, em São Paulo está fazendo pela primeira vez. E é sistêmico, isso está no regimento de cada uma das escolas públicas de ensino fundamental. Então, tudo isso para dizer o seguinte, não é um otimismo ingênuo, né? Nós sabemos que a educação brasileira ainda tem enormes desafios, mas tem muita capacidade de resposta, né? Isso que eu acho que é o mais importante. Deputado Carlos Neder, aliás, inaugurando uma rodada de breves perguntas, breves considerações. Bom, nós estamos Temos a 8 minutos do encerramento da conversa. A presença do secretário César Calegari e com o seu currículo, fazendo um mosaico de perguntas, e seria interessante trazê-lo outras vezes. O senhor esteve à frente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, se eu não estiver enganado, sim, que é um órgão estadual de apoio à Secretaria de Estado da Educação. E nesse momento nós temos uma proposta aprovada de instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar denúncias relativas não ao seu período, mas o período subsequente, em relação a contratações que foram feitas de obras, reformas, de responsabilidade da Fundação. Pela experiência que o senhor teve, o senhor acredita que essas fundações de apoio, elas podem cumprir um papel importante na relação com a administração direta, ou nós temos sempre o risco de que elas caminhem em paralelo de maneira independente, sem um controle efetivo por parte da Secretaria ou dos órgãos de controle externo? Bom, esse risco sempre existe, né, nos órgãos de apoio. Isso acontece tanto nas universidades, que têm fundações de apoio, como também no poder público, que tem instituições que foram criadas ou têm sido criadas por serem mais ágeis do que a própria administração direta. Isso é relativo, até porque mesmo as instituições, como é o caso da FDE, elas são auditadas por Tribunal de Contas, quer dizer, todos os órgãos de controle incidem sobre ela perante o mesmo tipo de legislação que hoje trabalham com o Estado. Eu tenho um orgulho muito grande em relação à FDE, porque eu ajudei a criá-la, né? O próprio nome, Fundação de Desenvolvimento da Educação, eu dei. Eu fazia parte da equipe dirigente da Secretaria Estadual de Educação, na época que o secretário era o Chopin Tavares de Lima, e nós criamos a FDE, né? Fui o primeiro presidente do conselho e depois tive, anos mais tarde, a condição de ser o seu diretor executivo. Fizemos um trabalho excepcional, muito ligado, deputado Carlos Neder, ao secretário, né? É muito importante que haja essa ligação. Essas instituições, porque têm poder, né, elas não podem nunca ser objeto de loteamento político, elas devem fazer parte de uma política educacional. E essa integração ela é fundamental que aconteça. Claro que eu não conheço os detalhes nem as motivações que geraram a CPI aqui na Assembleia, mas a própria FDE e outras instituições, né, fundacionais que existem no Estado de São Paulo são um patrimônio do nosso Estado, devem ser bem e adequadamente administradas dentro das políticas específicas para cada uma dessas áreas e ajudam muito, né, porque às vezes elas de fato têm condições de retirar sobre os ombros dos ombros do executivo principal, por exemplo, no secretário de Educação, toda uma parte do hardware, né? O secretário de Educação não tem tempo, né, de cuidar de toda a obra escolar, de todas as coisas que precisa de cadeira, carteira, uniforme. Quer dizer, isso acaba sendo um sobrepeso, porque as secretarias devem definir políticas e contar com braços executivos que possam ajudá-la, né? Deputada Sara Munhoz, a brevíssima pergunta, que ele já vai responder nas considerações finais, e só emenda a sua saudação. Sim. Primeiro, que foi uma honra tê-lo aqui, em função de que parte da história da educação desse Estado tem no senhor representado
muitas das coisas que nós, na prática, hoje podemos perceber. E um dos seus esforços, mas que ainda, que já vem de longa data, mas que ainda é pouco perceptível, é a questão de qualidade, fluxo e realmente uma mensuração dessa aprendizagem. Como nós vamos poder, a médio e longo prazo, não estou nem dizendo a curtíssimo, a médio e longo prazo, conseguir alcançar isso e perceber isso na população? Não, olha, essa questão é central. O Brasil já passou da fase, né, de apenas dar vaga em escola. Isso. Escola tem que ter qualidade. Essa qualidade tem que ser assegurada na creche, na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio, em todas as coisas. Isso é fundamental, né? Claro que nós temos agora indicadores de qualidade, que também é uma novidade no Brasil. Nós temos o IDEB para o ensino fundamental, né? Estamos construindo, por exemplo, em São Paulo, indicadores de qualidade para a educação infantil. Temos o Enem, que é uma forma também de alguma forma, observar a qualidade do ensino médio, de toda a educação básica. E isso vai permitindo que a população cada vez mais se aproprie dos conceitos relacionados à qualidade. Qualidade, entretanto, não pode ser um processo de ranqueamento, né, esses indicadores. Quer dizer, avaliar para a formação, avaliar para a educação. Isso é um elemento intrínseco que precisa estar incorporado na consciência de todos e nas políticas governamentais. A saudação do presidente da Comissão de Educação e Cultura, deputado Carlos Neder, ao nosso convidado. Bom, eu gostaria de ressaltar essa atitude, essa postura democrática. Penso que na elaboração do Plano Estadual de Educação, nós deveríamos integrar mais a relação entre a Secretaria Municipal e a Secretaria de Estado da Educação. E como autor da Lei dos Conselhos Gestores da área da saúde, dos parques públicos no município de São Paulo, eu entendo que todo esforço que vocês possam fazer no fortalecimento dos conselhos de escola é bem-vindo. E também sou autor da lei do Educom, que é o programa de educação de rádio, comunicação, de comunicação também com toda a lógica da internet, não mais analógica, né? E eu lhe pergunto, então, nessa fase final aqui, se é possível nós termos uma renovação desse projeto, dessa lei do Educom na Câmara Municipal de São Paulo, do Conselho de Representante dos Conselhos de Escola, para consolidar essa experiência democrática tão importante que temos hoje no município. Secretário, você já emenda suas considerações finais também. Bom, primeiro é possível e é necessário. No caso do Educom, nós estamos fazendo um trabalho muito grande exatamente na esteira da sua proposta original, né? Hoje nós temos uma grande quantidade de estudantes, né, que são jornalistas, quer dizer, eles vão com a sua capacidade de postagem, então tem feito um trabalho muito interessante. E no caso dos conselhos de escola, eles são talvez a principal da base, do alicerce da gestão democrática na escola pública, né? Isso precisa avançar, né? Nós reconhecemos e vai avançar. Eu quero, aproveitando aqui o ensejo, agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, retornar à Assembleia e estar com dois perguntadores aqui da melhor qualidade, comprometidos com a causa da educação. 3, aliás. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Secretário, volte mais vezes, traga luz a essa casa, propostas e discussões profícuas em torno de educação. Eu lembro aqui, o Brasil ainda vai muito mal nos indicadores internacionais, né? O 55º no ranking de leitura, 58º de matemática, 59º de ciências do PISA, que é aquele programa internacional de avaliação de alunos. Precisamos melhorar muito e vamos contar com o seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado também à presença do deputado Carlos Neder, deputada Sara Munhoz. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.